Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aí em mais um episódio do nosso podcast Vozes do Amor, onde a gente conta a nossa história, a história do nosso carisma, né, quem nós somos e tudo, através das conversas, né, da história dos nossos missionários, né? Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, né, como eu disse, nós estamos aí contando a história do nosso carisma, da nossa comunidade, da nossa missão. E hoje nós temos o Raul, que vai contar um pouquinho, né, da sua história com a comunidade. Então, se apresente, Raul. Olá, eu sou Raul, filho amado de Deus, casado, tenho uma filha, tenho 31 anos, natural do Maranhão. Certo, então a gente vai começar ali pelo começo, né? Qual foi a sua primeira experiência com Deus? Como foi, né? O que aconteceu? A experiência que conta assim mesmo, que marcou a sua alma, né, com Deus. A história de Deus comigo está desde a minha infância. Eu, lembrando minha história, sempre teve o toque de Deus, né? Minha infância, uma cidade interior, aquelas rezas nas casas, tudo. Mas tinha uma experiência mesmo de começar a entender o que é Deus falando comigo, já aqui em Goiânia em 2012. Começou através de um convite com um grupo de jovens. Na época o Helder e a Karina fez esse convite. E parte desse convite comecei a ingressar na igreja. E interessante, quando eu comecei, já tinha meus 17, 18 anos e não tinha entendimento de nada. Então que quando chamava para rezar, acho que o segundo encontro do grupo de jovens foi fazer uma adoração, e na época fazia adoração na Capela São Pedro, e não tinha ministro nem alguém para expor Jesus, e a gente adorava com o sacrário fechado. O pessoal fala, Jesus está aqui, eu, cadê? Aí todo mundo de joelho, de frente a um caixotinho de madeira, sem entender nada. Aí com o tempo eu fui começar a entender. Foi entendendo mais, Isso. né? E aí, então, a gente entra onde, assim, né? Como que foi o seu primeiro contato com a missão, com os mais antigos, com a Silvia? Como que foi esse seu contato? O primeiro contato mesmo com a Silvia foi através do convite do Helder, para visitar a casa dela. A gente tava num grupo de oração, tipo, um grupo de oração, no final, ia pra casa da Silvia e lá ficava até meia-noite, 1 hora da manhã. A partir disso a gente foi se aproximando. Aí eu comecei com um grupo de jovens, tive uma infância católica, mas eu não tinha nem primeira comunhão ainda. Aí fui convidado a fazer a catequese, a Silvia foi minha catequista, e começou a brotar aquela amizade. Eu comecei a me identificar com o jeito dela, tudo. E foi quando eu comecei a me abrir, comecei as primeiras curas, e o que ela vivia me contagiava. Queria fazer parecido, fazer como ela fazia. E foi crescendo, isso tudo, o convívio com todo o pessoal, até que chegou depois de muito tempo já no grupo de 2012 até 2015, na RCC. Mas antes disso tudo, dessa experiência para dar meu sim na geração de amor, começou minha experiência com Deus, né? Aquele ardor, aquela chama que ardia no peito de um jovem, né, de 18 anos, que queria servir a Deus, queria dar a vida, mas tinha aquela busca do mal, mas eu não sabia o que era. Aí comecei a procurar. Como eu estava no grupo de oração, só o grupo de oração já não me saciava. Aí brotou o desejo de ser padre, de buscar alguma coisa que me apontasse algum caminho para trilhar, né? Eu fiz alguns encontros vocacionais, fui nos franciscanos, lá não me encontrei. Fui na comunidade em Anápolis, a Nova Aliança.
muito bonito, mas não era algo para mim, não era algo, nossa, isso aqui sou eu. Aí em 2015 eu falei, não, rezando tudo, não, eu tenho que tomar uma decisão, alguma coisa para minha vida. Deus me chama, eu preciso dar aquela resposta, né? Uhum. E quando eu rezando, brotou esse desejo de me dar uma resposta para Deus, um sim, mas não sabia o que que era. A Silvia me fez o convite. Foi um período de oração, tudo. Convite para fazer algo que Deus queria, mas que também ela não sabia o que que era. Aquele primeiro Aquele momento primeiro ali, né? momento. E aí então, né, como eu disse ali no começo, ele chegou até esse momento do sim aqui. Então hoje a gente, né, esse ano, estamos comemorando 10 anos de missão, 10 anos daquele sim, né, desse sim onde a gente não sabia exatamente o que Deus queria, né, estávamos ali dizendo sim a Deus, para um movimento que brotava ali do nosso interior ali, algo que nos chamava a mais, né, e que à medida do tempo a gente foi descobrindo. É algo que não incomodava só a mim, né? Tinha esse desejo de dar esse sim, mas todos nós que estávamos lá reunidos naquela época. Todo mundo. E aí então nasce ali naquele momento a geração de amor, né? Comunidade. E hoje então a gente celebra, né? Nesse ano, aliás, a gente celebra os 10 anos. Isso. E o que é ser geração de amor? Né? Nesse tempo aí que a gente está vivendo, celebrando, o que é ser geração de amor? Qual o nosso carisma? Qual a nossa missão? Nosso carisma é aquele carisma de resgate, trazer a essência de filho de Deus, né? E o que eu posso falar que essa geração de amor é ser aquilo que Deus quer de mim. É ser eu mesmo, até a frase que a gente fala que se eu não fosse geração de amor, não existiria. Que é aquilo que está no nosso ser, no meu ser, né? Uhum. Isso, então a gente vive esse kairos, né? Como a gente tem dito nos outros episódios, nos outros momentos, esse kairos, né? Esse momento de alegria, de graça, em que nós celebramos os 10 anos, né? 10 anos de história, 10 anos de missão, né? Desde o começo. E, e aí então você falou que foi em busca, né? De algumas experiências vocacionais, né? E depois, né? Ali foi em 2021, né? Que você entra no seminário. Isso. Né? Mesmo ali depois a gente já tinha dito sim, né? Para essa vocação, né? Ao carisma e geração de amor. E ele foi em busca da sua vocação pessoal, né? De discernir. Isso. E como é que foi essa experiência para você no seminário? A partida pro seminário foi uma partida meio dolorosa para mim, deixar todo mundo aqui. E quando eu fui pro seminário, eu falei, não, o que Deus quer de mim, mas com aquela certeza, não, vou ser padre. E lá foi um período muito bom, foi no período de pandemia. Aí, como tudo fechou, foi um período que eu não pude sair, minha turma lá não podia sair. Aí foi um momento muito intenso, tanto de formação pessoal, de oração, onde eu me aprofundei para entender o que Deus queria de mim, da minha vocação mesmo. Tinha o desejo de ser pai, aí ao mesmo tempo a gente descobre que o sacerdote tem esse desejo de ser pai. Aí depois de um período longo, eu, junto com o diretor espiritual, foi um período de oração rezando sobre isso, especificamente, de 6 meses. Eu rezando só isso. Até que eu tomei a decisão, entendi que não era o sacerdócio, que era o matrimônio. E eu entendi a partir de uma frase do padre Nixon, né? O padre que acompanhava a gente lá. Ele falou, não, que o caminho do céu é um grande ônibus. E de um lado estão os padres, as freiras, tudo. E do outro tem o leigo, o casado, tudo. A gente está caminhando sempre pro mesmo destino no final. Isso me deu uma paz. Eu discerni, foi um período de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei no seminário, mas muito bom para mim, muito rico, que quando eu voltei o pessoal falou, nossa, tá diferente. Foi um tempo de maturidade para mim, uma maturidade como homem mesmo. Sim. Eu fiz essa pergunta porque foi um movimento, né, que aconteceu em que a gente percebia ele lá, né? Ele ali, quando tinha
as oportunidades ali, depois foi tendo uns dias de folga, né? Ele dava um jeito de estar lá, né? De aparecer lá na casa da Silvia ali para cumprimentar todo mundo. E onde a gente percebe essa ligação, né? Essa ligação com a comunidade realmente marcou ali de uma maneira em que fazia falta, né? Isso. É tão interessante que ficou um período de 6 meses sem poder sair, nem por causa da pandemia, não pôde nem ir para a visita Dia das Mães, esse período todo. Aí quando começou a voltar, que deu aquela controlada, o feriado, meus meninos queriam ir pro cinema, sair, eu falei, não, eu vou para casa. Eu passava mais tempo lá na casa da Silvia do que com meus pais. Ia lá, passava o dia, ia para minha casa da minha mãe para dormir, conversar um pouco. Mas o anseio mesmo era de ver a comunidade. Havia esse desejo ali de ver o pessoal. Aquela falta. Aquela falta. E o convívio muito bom. Então, a gente vive nesse kairos, né? Nesse desejo de estar junto, nesse desejo de comemorar esses 10 anos de história e de missão, né? Quando eu paro para pensar, né, nesse momento, é isso realmente que eu sinto, essa alegria, né, de ver que passamos por muitas lutas, né, muitos momentos ali de dor, de angústia no começo, às vezes a gente não sabia direito o que Deus queria, mas que hoje a gente comemora 10 anos em que nós demos o nosso sim, 10 anos de caminhada, né, nessa mesma direção, nesse mesmo destino, que é o céu, né, e fazendo a vontade de Deus, né? E como você percebeu esse chamado de Deus na sua história para ser geração de amor, né? Quais sinais que você foi vendo ali que foi te dando essa certeza, né, de que você era geração de amor? Foi... Primeiro a gente é meio desatento, né? A gente não observa muitos sinais de Deus, que Deus manda muitos. Mas eu posso dizer, o primeiro mesmo foi a partir da experiência que eu tive, com o carisma agindo em mim, né? Me restaurando, tudo. E aquele desejo de também resgatar o outro, através da minha experiência. Mas um momento que eu tenho a certeza mesmo foi num momento de crise que eu tive, né? Que eu fiz um retiro. E um retiro não, um acampamento, na verdade. 5 dias, e esses 5 dias parece que nada desse acampamento era para mim. E teve um momento só que foi uma dinâmica. Era um acampamento dividido em grupos, né? E o meu grupo tinha bastante senhores e senhoras. O outro jovem que tinha comigo era um jovem que tinha medo de altura. Tinha uma senhora que durante o acampamento, machucou a perna, tinha que carregar ela o tempo todo. E foi especificamente numa dinâmica que teve, que tinha um paredão. Esse paredão a gente tinha que atravessar ele. Um paredão de mais ou menos uns 6 metros de altura. Então não dava, tinha que ir a ajuda. Aí os senhores lá, né, não conseguia, e o jovem que tinha força comigo tinha medo de altura. Aí tinha as regrinhas do atravessar esse paredão. Quem atravessasse, descesse, não poderia voltar e tinha que passar todo mundo. Aí, com muito custo, eu consegui passar. Tive essa minha experiência, eu entendendo, né? Subi no paredão, ajudei o que tinha medo de altura a subir. Aí voltei, desci esse paredão. Ele ficou lá em cima para pegar a senhora, eu pegava a senhora no colo, colocando no ombro, tentava empurrar, ela caía, eu pegava de novo, até conseguir todo mundo, né? E a partir disso aí eu entendi o carisma em mim, minha história. Nossa, ficou claro para mim. Parece que Deus teve que desenhar, tá entendendo? É isso, caiu, pega, levanta de novo. Sim. Teve a minha experiência de subir, depois de voltar para ajudar aqueles que passaram. Foi aí que eu entendi essa função do resgate, do agir através de mim. É porque no nosso carisma, que é a nossa palavra fundante, é o mais amamos porque Deus nos amou primeiro. Então a gente faz essa experiência, né? Sempre quando a gente vai fazer algum evento, algum retiro, algum apostolado, nós falamos isso, né? Primeiro em nós, primeiro tem que acontecer em nós, entender, né, esse processo para poder ajudar o outro, né? E após esse momento,
Teve outro momento forte também que confirmou esse meu entendimento. Estava tendo uma pregação, eu não estava nem focado na pregação, estava pensando nas experiências que eu tinha vivido. E tinha um crucificado lá. Foi a. é uma- Eu, no momento de oração lá, fixado no crucificado, senti. Ele, meio que eu ouvi ele me chamando. Vem, vem. Aí que eu dei o meu sim lá. Renovei aquele sim de certeza mesmo. Falei, não, entendi agora, Senhor. Sim, eu vou. É isso. Sim. Mas houve medos, Sim, resistências, dificuldades nesse processo. Como é que foi essa parte também, né? Porque quando a gente fala de um chamado, a gente sempre vai ter aquele impulso, né, sim. para tomar essa decisão, mas também tem esse outro lado, né, de medo, de resistência. Como é que foi isso para você também? Meus medos, esse medo assim de ir, eu tava pronto para ir, né? Que é para isso, é isso, então vamos. Não tinha algo me prendendo assim, no caso. Mas a dificuldade meio veio depois por causa da cabeça dura. De ouvir alguma orientação, ouvir a orientação não cumprir, mas o medo mesmo De de assumir, assumir não não tinha. tinha. Ah, aquele jovem, não, bora, bora. É pra ir, pra voltar, Vamos pôr a mochilinha e vamos. Sim. Agora, o que atrapalhou muito foi a questão de ser cabeça dura. Desobediência às vezes, mas não, o ímpio do jovem, né? O ímpeto, né? Bora, bora. A gente tá conversando assim, a gente fala, né? Parece que foi assim, não entendi aqui, não, mas foram vários anos. Vários anos, vários processos, E né? o que a gente tem uns 10 anos que estamos comemorando, mas esses processos vêm bem de antes. Desde 2012 que antes. começou. Aí começar a entender alguma coisa, foi 5 anos depois, 6, 7, tô entendendo hoje. Sim, porque Deus vai, né? Deus vai dando ali, vai falando, às vezes a gente não escuta e vai deixando passar, mas Deus sempre vem nos cobrando, nos falando Uhum. novamente, né? Dessa certeza. Você é um filho amado, você é filho, né? Eu te escolhi, eu te elegi, né? E, e aí então, né? A gente fez um processo, uma caminhada, né? De um tempo como missão e tudo, até que em 2023 a gente chegou aqui nessa casa onde a gente está hoje, onde a gente iniciou ali a nossa experiência como comunidade de vida, né? E aí você veio junto nesse começo. E qual foi, né, a diferença, né, desse vir para cá, né, nessa mudança para cá, e da sua mudança lá pro seminário em 2021? Como que foi? Como que você, né, teve pontos parecidos ou foi mais fácil, mais difícil? Vim pra cá foi mais difícil na questão da convivência, porque todo mundo reconhecia a gente, né? É o, Principalmente o pessoal da casa, a maioria aqui já se conhece. O Helder eu conheço da infância, dos meus 12 anos, Por até aí, hoje, né? para menos, né? Se não me engano. Foi, E isso de conhecer o nosso defeito, o que a gente tem de bom, o que tem de ruim, parece que forçava a gente a sair mais de si, né? E quando eu fui pro seminário, teve também, mas como ninguém me conhecia, não sabia tudo de mim, deu para ir mostrando de pouco. não foi aquilo de uma vez, foi aos poucos, né? Mas duas experiências maravilhosas. E como é que foi essa experiência aqui, né, concreta, na vida Uhum. fraterna aqui? Né? O que que você se lembra desse processo nosso aqui? Porque como eu disse, foi algo novo, né, algo novo pra gente, algo que a gente experimentou ali, todo mundo junto, né? Foi a primeira casa comunitária, né? Os primeiros que vieram, né? Com muita coisa, é, cada um com a sua particularidade, cada um com seu jeito. E como é que foi para você esse processo, né? Da vida fraterna, da vida comunitária? O processo foi bom. É bom viver com os irmãos, tudo.
mas exige bastante da gente. Paciência. Relevar algumas coisas. Mas é um processo que torna assim, a gente melhor. Mostra, traz à tona que quem nós somos mesmos. E tem uma frase que eu escutei há muito tempo: aquele que vem pra fora tem jeito de ser tratado. Se for preciso, né? Que o convívio diário traz isso, né? Traz aquilo de bom que você tem, que você pode compartilhar com os outros. E também traz aquilo de ruim, que pode ser melhorado. Pode ser trabalhado ali, né? Isso. E é uma loucura, que o pessoal aqui, eu maranhense, goiano, a Isa era Do Teresina. no Piauí, né? E a gente acha que sabe cozinhar, ninguém sabe. Várias culturas, vários jeitos de fazer um arroz, vários jeitos de mexer nas coisas. Por exemplo, eu não cozinhava muito, mas o jeito de arroz que eu fui criado foi o arroz tibum, né? Água e sal. E não, e aqui é outro jeito, tudo. Mas é muito bom. E aí, quando a gente fala de vida fraterna, de vida em comunidade, né? Qual uma experiência que você tem, assim, com todos? Né? Porque aí a gente viveu aqui nesse processo, a gente veio, né? Primeira casa, tudo, veio morar. Mas temos os outros irmãos também, né? A gente tem o pessoal de aliança e tudo. E tem alguma experiência, assim, marcante que você tem com essa fraternidade, né? Com essa vida em comunidade? E tem muita, mas tem uma que eu me lembro, que embora a gente conviva, é muito parecido em algumas coisas. Por exemplo, muitos de nós somos competitivos. Aí tem uma que me marcou bastante, foi com a nossa irmã, a gente estava brincando de torta na cara. Eu perdi, mas comemorei porque eu perdi para iludir ela. Ela achou que ela tinha perdido, me deu uma tortada que entrou pelo nariz, tudo aqui. E uma outra também foi com a Juliana, minha esposa. Antes da gente pensar em namorar. Que ela tem um raciocínio diferente do meu. Que é normal. Que é normal. Que é normal. Que é normal. Comunidade, Isso. Né? E a gente estava brincando era de adivinhar alguma frase. E as dicas que ela dava era muito difícil, às vezes não tinha nada a ver. Eu falei, não, meu filho, para, não dá essas dicas mais, não perguntar pra você não. E ela apelou, rapaz. Mas é bom, É bom, porque faz parte, né? Ajuda nesse crescimento, né? Ver que a gente é diferente também. Sim. Embora alguns se pareçam, outros nem tanto, mas somos todos irmãos, né? Sim, que busca a mesma coisa. Exatamente. E alguma experiência, assim, né? Como a gente falou aqui, nosso carisma é esse que vai trabalhar, né? Tem por missão ali o resgate das almas que estão afastadas de Deus, né? Que se esqueceram do seu valor, da sua origem, que são filhos de Deus, né? Você tem alguma experiência, assim, que te marcou, né? Com o carisma? Algo, né? Que a gente fez, algum apostolado, alguma missão em que te marcou, assim, de uma maneira, né, especial aí nesses 10 anos? Teve com minha casa mesmo. Minha família bebia também do carisma. Os movimentos que tinha, iam. E isso me aproximou muito. Minha casa era cada um na sua ilha. Somos 3 irmãos, meu pai e minha mãe. Nesse período que começou o carisma, a gente morava, minha irmã não tinha casado ainda. Moravam tudo na mesma casa, mas cada um não tinha. Era família porque estava ali junto. E junto estava ali presente. Né? Mas com o tempo, a partir dos passos que eu fui dando, de experimentar, mesmo com dificuldade, aos poucos levando para eles, mudou muito, principalmente com meu pai. O meu relacionamento com meu pai era muito difícil. E difícil não de brigas, assim, mas não tinha intimidade. E com o tempo, eu esforçando de pouquinho em pouquinho,
fez uma diferença enorme, principalmente hoje. Hoje meus pais moravam aqui em Goiânia, agora foram embora para o Maranhão. E meu pai todo dia manda mensagem para mim. Eu acordo, tem lá 5:30 da manhã, um bom dia dele já. Isso ele não fazia. Quando a gente morava junto, não Morava tinha. junto, né? Não tinha, a gente passava o dia e não se abraçava, tudo. E a questão do abraço também é algo muito nosso, né? E eu devo fazer esse esforço lá, de dar um abraço, tudo, foi restaurando. Uhum. Embora hoje nós estamos distantes, minha irmã casada, tudo, mas tem isso. E eu vejo que tudo isso é graça de Deus através do carisma. Então, a gente falou um pouco sobre comunidade de vida, comunidade de aliança. E aí eu queria saber, né? Conta aí pra gente qual é, né, o seu estado de vida, como você vive, né? Esse ser geração de amor no seu estado de vida, na sua forma de vida. Meu estado de vida é o matrimônio, né? Sou casado e minha forma é a aliança. E com o matrimônio eu tento ser o que minha esposa precisa, o homem que ela precisa, o esposo para Helena, ser o pai que ela precisa, provendo na minha casa. E eu vejo, até falar um pouquinho aqui, do interessante da providência de Deus na minha vida mesmo. Eu casei pouco tempo depois de ter saído do seminário, né? E a conta, fui pro seminário e vendi tudo. E voltei, tive que começar do zero. Então não tinha reserva nem nada. E pouco tempo depois eu casar. E aquele medo, né? Mas aquela certeza de ser o homem provedor mesmo. Tanto da experiência que eu tive com meus pais, que os dois trabalhavam fora e faltava o auxílio com os filhos, né? Uhum. Aí eu sempre conversei com a Juliana, desde o namoro, quando não tenho problema nenhum de trabalhar fora, né? Que a mulher trabalhe fora. Mas eu queria que, a partir do momento que ela engravidasse, que ela ficasse em casa, cuidando nossos filhos. E o tanto que foi bom essa confiança, né? Em Deus e ter esse provedor. E as portas foi abrindo mesmo. Uhum. No momento que eu não tinha nada, tudo foi chegando, o pessoal ajudando, o emprego, o salário melhorou. E isso é bom e aumenta a nossa confiança mesmo. Sim. E aí, como que você está vivendo esses 10 anos, né? Qual que é o sentimento que há no seu coração aí, nesses 10 anos de geração de amor? Muita alegria, né? Perde um pouco daquele medo do início, nossa, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que era isso mesmo que Deus queria? E o tempo vai provando, vai mostrando que sim era. Embora a gente tenha aquele medo de dar os passos que a gente já dando, era conforme a vontade de Deus. Que no começo, nosso medo, da maioria, era não fazer o que Deus queria, né? Tá querendo fazer o meu querer. Uhum. E esses 10 anos mostram, principalmente para mim, que A gente foi seguindo a tá senda, seguindo né? o caminho certo. O caminho não. A gente não desviou. Os passos que estava dando era rumo ao que o Senhor indicava mesmo. Muita alegria, dá muita alegria mesmo. Então, para a gente encerrar aqui nosso momento, deixa uma mensagem final aí sobre o que é ser geração de amor, né? O que esse geração de amor significa na sua vida, né? Sobre esses 10 anos que vivemos aí. Olha que não tenha medo de se deixar ser amado por Deus. De se abrir mesmo, de deixar o Senhor vir mexer sua história, curar suas feridas. E falar que Ele faz isso através dos irmãos, das experiências dos outros. Não tenha medo, é muito bom mesmo se deixar ser conduzido, ser tratado por Deus. Então é isso, né? Tivemos mais um momento de partilha sobre a experiência, né, com o carisma Geração de Amor. Nós estamos aí comemorando esses 10 anos, estamos próximos à nossa festa, realmente, ali dos 10 anos, o dia que nós dissemos nosso sim.
E é uma alegria, né, poder contar isso para vocês, né? O que é ser geração de amor, como Deus nos resgatou, como Deus nos ama, né? Então, muito obrigado pela participação aqui hoje e a gente se vê no próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima.